colocar num problema agora. 3 dicas para as pessoas que hoje dão de cara com o marketing digital. Então, imagine que o marketing digital é uma loja, onde a pessoa está passando na frente dessa loja e ela resolve entrar. Quais são as 3 dicas para essa pessoa adquirir o melhor produto? Então, assim, por que eu estou te perguntando isso? Porque nós estamos vivendo num momento que eu considero que ainda está em transição das pessoas que eram do mercado físico ou das pessoas que tiveram que se reinventar por conta da pandemia e estão chegando no digital. Porque eu, que não sou 100% do digital, eu faço criação e desenvolvimento de produtos físicos para vender online, mas as pessoas me perguntam, cara, eu quero ganhar grana no digital, eu quero fazer tal. Então, quais são as 3 dicas de ouro para as pessoas não caírem em cilada, não gerar grandes frustrações, mesmo que isso faz parte de um processo de quem está no movimento, mas para elas serem bem direcionadas nesse mercado? Eu vou fazer um preâmbulo. Primeira coisa, antes das dicas. Eu considero que o marketing digital, o modelo de lançamento, o modelo que a gente atua hoje, ele já está no final. Eu vou te falar por quê. Porque quando eu entrei no marketing digital, o preço da lead é o cliente, é quando eu consigo trazer um cliente para a minha base, era 50 centavos, R$1. Eu estou fazendo um lançamento agora que eu estou pagando R$11. Ou seja, tá difícil. Quem não entrar agora, a barreira de entrada para você ser um player grande no mercado vai ser menor. Isso é só um preâmbulo. Então, qual que é a primeira dica que eu dou? A primeira dica é: escolha o mentor certo para você ouvir. Como que eu escolho o mentor certo para eu ouvir? Resultado histórico. O que é resultado? O que esse cara fala que ele faz? Ele fala que ele faz tudo isso. Quanto tempo esse cara está no mercado? Você pega um Érico Rocha, tá desde 2013. E aí você vai ver quantos alunos esse cara tem. Quantas pessoas falam dele. Peraí, é esse cara que eu vou ouvir. Ah, o Sobral tem 24 mil alunos dentro da comunidade. Pagando R$1.000 por mês, por ano, R$1.000 por ano para ele. É o cara que eu vou sentar para ouvir. E não aquele cara que diz que é gestor de tráfego. A barreira, gente, pelo amor de Deus, a barreira de entrada não é 0. O que é R$1.000 por ano? Não é muito. Não é muito. Então, peraí. Se meu filho chegar para mim e falar, papai, não quero fazer faculdade. O que você quer, filho da vida? Ah, gostei desse negócio de tráfego. Vai fazer, então. Custa R$1.000. Melhor para mim, que não vou ter que pagar uma faculdade gigantesca. E vai ganhar mais que muito médico, advogado, engenheiro formado. Garanto. Então, Primeira dica é escolher um bom mentor. Escolha um bom mentor. A segunda dica é: identifique em você no que você é bom. Putz, isso é bom, hein? E aí que entra uma outra coisa. Eu não sou analítico. Eu conheço tráfego superficialmente. Eu conheço o suficiente para um gestor de tráfego não mentir para mim. Não falar, não, isso aqui não sei. Não, eu vou saber. Só que eu sou artístico. Então eu não posso gastar minha energia querendo ser um gestor de tráfego. Eu fui para onde? Para copy. Eu fui ser copywriter, eu fui ser contador de histórias, eu fui para a área artística de lançamento, criativa. Pô, Gabriel, eu não sou criativo. Peraí, criativo não é dom original. Criatividade se aprende, porque todo mundo é criativo. Toda criança consegue contar uma história e brincar sozinho numa sala. Só que a vida te faz perder isso. Seus pais te fazem perder isso. Então, é um dos produtos que eu quero lançar meu, é sobre a aprendizagem criativa. Você tem como ser criativo. E porque eu tinha perdido a minha, eu sempre fui muito. Nesse tempo que eu trabalhei com a minha família, eu perdi, ficou zero a criatividade. Porque você não teve tempo de explorar. Não, e porque eu era reprimido. Ah, isso aqui funciona. Não, isso não funciona. E se a gente fizer, não, isso também não dá certo. Isso aqui, moleque, o que você tem? Você não tem idade para falar comigo? Lógico que eu amo meu pai e minha mãe, mas na ignorância deles... é uma coisa que... ignorância é falta de conhecimento. Sim. Então, o segundo passo é identifique no que você é bom, desde que você tenha autoconhecimento. Que o autoconhecimento é você ter certeza se você está sendo sincero com você mesmo. Quando que eu vejo isso? Acontece muito na igreja. As pessoas chegam para mim e falam, bom, Gabriel, eu faço musical, né? Todo ano tem um musical grande. Quero cantar no musical. Eu falo, canta aí. Aí a pessoa canta. Aí a pessoa não crava um tom. Ela é desafinada. Aí eu falo, olha, você pode ajudar de outras maneiras, mas cantando eu não posso ter você. E aí a pessoa fica brava comigo.
Mas eu tô sendo sincero, eu não posso. Eu vou expor ela a colocar ela numa área que não é a área dela. Que pode gerar uma microfrustração ali também. Mega microfrustração. Depois a culpa é dos outros que deu risada do desafinado cantando. Sim. Não é culpa da galera. Você quis passar papel de trouxa lá em cima. Então, é tipo assim, ó. Eu sempre falo, nunca confie na tua mãe quando ela fala que você é bonito. Ponto. Esse é o segredo, um dos segredos do autoconhecimento. É você saber, peraí. É tipo eu falar assim, cara, eu tô com um sonho. Aí isso aconteceu comigo. Eu cheguei pra minha mãe e falou, tem um sonho. Ela falou, qual o sonho, filho? Ser jogador de futebol. Pô, mano, só se eu for a bola. Tá ligado? Então, e o terceiro passo é o que eu falo de... Eu gosto da sigla em inglês, que é do, que é fazer. E não desistir. Então, cara, o marketing digital, ele é um mercado, um oceano azul ainda tem muito para crescer. Ele precisa hoje de profissionais. Ele precisa de pessoas que... Pô, mas eu não quero fazer lançamentos, Gabriel. Eu quero ser de uma área específica. Eu já falei quantas profissões tem aqui, tem muito mais. Sim. Ele pode se especializar naquilo. Se ele é bom em escrever, cara, nossa, copywriting dá dinheiro. Se ele é bom com métrica, tráfego dá dinheiro. Se ele gosta de desenvolvimento, cara, ele pode desenvolver aplicativo, ele pode desenvolver funil de e-mail, técnicas de crescimento, de atração de audiência, de growth. Tem muita coisa. Então, o fazer é ir até o fim. Eu me lembro que quando eu estava na minha produtora, que eu abri minha produtora, eu fechei um cliente. E esse cliente, eu fechei um contrato com ele de R$18 mil, pago em 6 vezes. Eu não tinha câmera. Eu fui na Santa Efigênia, troquei o cheque com a agiota. No nome do meu irmão, o cheque. Só que as loucuras. Aí troquei o cheque com a agiota no nome do meu irmão. Fui para São Paulo e comprei o equipamento, a câmera. Então eu fechei o contrato sem ter o equipamento. É um método judeu de trabalhar. Você vende, depois se vira para entregar. Fui para São Paulo, comprei as coisas, tudo, voltei, gravei o primeiro episódio e o cara cancelou o contrato. Eu lembro de eu voltando com o chequinho na mão, assim, com ele falando que tinha cancelado, e a minha esposa esperando no carro. Eu sentei no banco do passageiro, ela falou, e aí, cadê o dinheiro? Eu falei, ele cancelou. Ela olhou, não, você tá zoando. Aí eu comecei a chorar, cara. Chorar, porque envolvia o meu irmão, envolvia o meu cunhado, envolvia um monte de gente. E eu lembro que meu pai entrou na minha casa e falou assim, pô, e o que eu tô falando? Eu amo meu pai. Meu pai é um dos meus heróis, por tudo que ele fez. Mas tem que ter cuidado com quem a gente ouve. Porque nem sempre a pessoa te ama, ela quer ter o bem, mas nem sempre é o teu bem o que ela precisa nem te dar. Nem sempre o bem é o que ela quer naquele momento. E meu pai chegou pra mim e falou, filho, vende essas coisas todas, paga esse cara e vai virar vendedor de carro. E eu tava tão fragilizado, né? Porque aí o ego, você é homem, né? Você é o provedor do lar. Tipo, você tá naquela que se o cara fala, velho, planta você fica vulnerável, você né? tá vulnerável. Eu falei, poxa, pai, é verdade. Quando meu pai saiu de casa, minha esposa fechou a porta, ela falou assim, pôs o dedo na minha cara, falou, você tem profissão, você é bom no que você faz, você não vai vender nada e você vai continuar. Aí eu falei, eita. Com a voz do Faustão, tá ligado? Eu é um cara que eu queria imitar. Mais uma vez horas, a sua esposa tipo, fazendo a presença master. Bicho. Aí eu falei, nossa, tá bom, você tá falando? E aí eu insisti. Então, essa terceira dica é isso, cara. Não desiste. Fazer. Porque a pessoa acha que, como é vendido por muitos, que em 3 meses você muda a sua vida, eu faço um cálculo básico. Vocês, se eu falo pra audiência, se sujeitam a entrar numa faculdade, ficar 4 anos lá, ouvindo um monte de professor, que no final, na grande maioria das vezes, tá dando aula para complementar a renda. Me julguem, mas é a minha opinião. Sim. Evidente que existem faculdades, que os professores são caros. E também existem professores e professores. Professores e professores. Não estou generalizando. Mas a grande maioria. O cara passa 4 anos, pagando R$1.000 por mês. Barato, hein? R$1.000 por mês, barato. Sim. Sentado numa sala de aula, torcendo para aquela aula acabar, porque você não gosta de estar ali. Você está infeliz, você está sofrendo, você está fazendo aquilo porque te mandaram fazer, não é porque você quer fazer. Na grande maioria das vezes tem. Por exemplo, para ser médico não tem o que fazer, você vai ter que pagar esse preço. Só que aí você espera 4 anos. Aí depois de 4 anos, durante esses 4 anos você vira estagiário para ganhar R$1.000 e poucos, que não paga nem a despesa sua para estudar. Aí o cara sai da faculdade com um mundo novo. E agora?
ferrou. E aí ele vê que aquilo não era o que ele queria. Ou não era o que ele queria, a faculdade não te ensinou a ganhar dinheiro, ela te ensinou a fazer, mas ia empreender, ia divulgar seu trabalho, ia fazer as coisas da maneira certa. Eu virei para minha esposa, já falei que é pedagoga, eu falei, e ela cuidava de ensino infantil, né? Eu falei, gente, o que te deu na cabeça que você decidiu cuidar de filho dos outros? Mó trampo, meu. E eu lembro quando um aluninho mordia o outro, o estresse que ela ficava. Aconteceu esses dias, eu fui na escola, e aí tava o professor, um pai de aluno entrando num carro e a professora conversando. Eu senti que o meu filho estava envolvido. Aí ela veio para mim e falou assim, olha, papai, tremendo, com o olho cheio de lágrima aquela mulher tava. Aquele menininho ali mordeu as costas do seu filho e quando a gente viu ele já tinha mordido, então ele tá com roxo, mas a gente passou um creminho. Eu falei, mas é criança, olha o medo dessa mulher. Tipo, beleza, precisa ter, gente. Precisamos de professores lá, mas estou falando, a pessoa se sujeita a tanta coisa e, de repente, no marketing digital, ela quer que em 3 meses, 4 meses, ela esteja andando de Porsche morando em Alphaville. Não é assim. Não é assim. Existe tempo, maturação, maturidade. Então, cara, eu garanto, se o cara entrar no marketing digital e se dedicar, em 1 ano ele mudou a vida dele. Ah, eu assino embaixo. Em 1 ano ele mudou a vida dele. Agora, em 2, 3 meses, em 4 meses, gastando... Pô, tinha um prestador de serviço que fazia pra gente, cada vez que ele aparecia, ele falava que comprava um curso novo. Isso chama armadilha da informação. Quando você compra uma porrada de curso, você tem uma porrada de mentor, cada um fala de uma coisa. Imagina que E aí é acelerar na rotatória, né? Você não sabe acelerar na rotatória. Eu dou um exemplo muito prático. Você quer aprender a bater falta. Você contrata o Zico, o Ronaldinho Gaúcho e o Messi. Aí o cara fala assim, nossa, chamei os 3 maiores batedores de falta da história do futebol. Você não estourou, não. Você se ferrou. Porque o Messi é cada um tem sua técnica. Cada um tem a sua técnica, aí chega a hora do jogo. Pressão, torcida gritando, você ali, a bola na sua frente, o seu time te olhando para saber que decisão que você vai tomar, o que você vai fazer. Aí você fala, e aí, eu bato como o Messi ensinou, eu bato como o Ronaldinho ensinou, eu bato como o Zico falou. E aí você não bate. Aí você isola a bola, e a torcida te xinga, o teu time fica bravo com você, o técnico tá bravo no canto. Então, foca em um mentor. Eu foquei. Meu mentor de marketing digital chama Érico Rocha. O meu mentor de storytelling chama Robert McKee. Existe o Donald Miller, que é um grande nome, mas é diferente do Robert McKee. Eu ouço o McKee. Cara, isso daí, se a galera pegar essa mensagem, é uma coisa que direciona muito, porque a gente está vivendo num momento onde a distração é absurda, porque é muita informação numa velocidade muito alta e tudo mais, e é aquela coisa... selecione o melhor mentor, selecione aquele mentor que conversa com os seus princípios e valores, para que você também se sinta à vontade em falar suas fragilidades e a pedir direcionamento, e executa aquilo que o mentor está falando para você fazer. Porque o que trava as pessoas de não terem bons resultados é o medo da execução. E, cara, você só vai saber se você vai cair da bicicleta ou não quando você se esforçar em pedalar e colocar a bicicleta em movimento. Se não, de uma forma ou de outra você vai cair. Se você ficar parado em cima da bicicleta e não colocar ela em movimento, mas tentar se equilibrar, vai ser por pouco tempo. Então, o machucado ele vai acontecer com a bicicleta parada ou ela em movimento, dependendo da velocidade que você colocar. Eu prefiro me machucar me colocando em movimento do que ficar parado em cima dela e não colocar para pedalar. Top, hein? Nossa, top demais. E ó, é um adendo ao que você falou. O que eu vejo, uma coisa que eu estava até conversando, falando do futebol de hoje em dia. Os jogadores de antigamente, a gente teve o Amaral aqui. O que o Amaral tinha, que você vai agora dar risada e você vai falar que é verdade. Sabe por que ele vira jogador de futebol? E ele chega onde ele chegou? Porque ele nunca tinha nada a perder. É verdade. A cabeça do cara... Isso ele mesmo falou. Tá sempre assim, eu não tenho nada a perder. E aí eu vi o Carlos Alberto de Nóbrega falando que o pai dele, o Manuel, falou para ele assim, acho que é Manuel o nome do pai dele. Falou, filho, a pior plateia para você ter num circo, que ele era circense, ou é os muito pobres ou os muito ricos. Porque ambos não têm nada a perder. E se eles não gostarem, eles vão levantar e vão te xingar. Então, é verdade. Quando você analisa que
Eu fiz amizade, eu tenho amizade, conheço o Alexandro, que jogou no Atlético Mineiro, um dos maiores atacantes que o Brasil teve, e ele jogou com o Ronaldinho Gaúcho. Diz que um jogo, eles estavam perdendo, o Atlético Mineiro perdendo, o Ronaldinho entrou no vestiário e falou, gente, depois que o técnico falou um monte de coisa, ele falou, deixa eu falar um negócio pra vocês, vamos subir lá e nos divertir. Ganharam. Porque você sai da pressão do resultado e você passa ao, mano, eu não tenho nada a perder. E aí você começa a jogar limpo, solto. Então, isso eu enxergo como desequilíbrio. Sim. Porque o equilíbrio é, poxa, se eu arriscar... É óbvio que tem que ter inteligência. O que eu tô querendo dizer é, quando você vai fazer uma profissão nova, o errado já deu. Você não vai conseguir piorar a sua situação, depender da situação. Você vai ter que se colocar em teste. Você vai ter que se colocar em teste. Você vai ter que entrar em campo, igual o Amaral falou, e jogar o peneirão lá, e jogar muito. Os caras falam, caramba, mano, esse cara... Porque quem faz isso? Quem não tem nada a perder. Quando você pega hoje jovens, e você tem cada vez mais jovens, molecada ganhando dinheiro e velho estagnado, não é porque o velho tem... Porque o velho é cagão. O cara tem medo. Medo. A gente fez um lançamento e deu um problema na live. E no final da live, o dono do lançamento chamou toda a equipe e tal. Ele humilhou a gente. Humilhou. Berrava. E quase chorou. Porque ele tinha tanta coisa a perder se aquele lançamento desse errado. Mas beleza que você tem a perder. Mas se você tem a cabeça de que, cara, se der errado eu reconstruo. Quando você perde o medo, só erra pênalti quem tá com medo de bater. Só erra na vida quem tem medo de errar. Quando você deixa esse medo de errar de fora, é óbvio que não estou falando de diligência, que é ter cuidado. Não adianta eu falar, não tenha medo, o cara dá 300 por hora na estrada e morre. Não é isso. De você perder aquela amarra, o medo te... usar o medo como um impulsionador de resultados. Como impulsionador. Sabe qual que é o meu medo hoje? Meu medo é assim, eu cheguei num patamar de vida hoje que eu tenho tanta gente que não gosta de mim. E aí, às vezes, eu penso assim, cara, se der errado, essa galera vai adorar. Eu não vou dar prato cheio. Eu falo que se eu fosse jogador de futebol, eu ia amar jogar no estádio o jogo contra, com a torcida contra. É um impulsionador de resultado. É um impulsionador. Agora, tem jogadores que entram no estádio com a torcida contra e o cara, ele morre, ele acabou, ele não joga, porque ele tá na pressão. Pelo contrário, os maiores jogadores nunca tiveram medo da torcida. Fazia gol e mandava os caras calar a boca ainda. É verdade. Então, hoje, o meu medo é, tipo assim, ter medo de não arriscar. Eu tenho medo de ter medo. Boa. Eu quero não errar. Eu quero, tipo assim, eu vou errar, eu vou cometer falhas, eu vou, tipo, o meu tio, as pessoas que estão mais próximas de mim, falam, ixi, o Gabriel, às vezes a gente tem que segurar, porque se soltar, ele vai. E eu sou assim, se soltar, eu vou mesmo. Porque... é por isso que você teve os resultados que você já teve até agora, né? Cara, foi difícil de ser aceito no meu meio social pelo teu resultado que eu tinha na idade que eu tinha. Até hoje eu sofro com isso. O meio que eu convivo, às vezes eu falo alguma coisa, eu sinto que está sendo irrelevante. Totalmente irrelevante. Caramba. Pela minha idade. E aí eu vejo, por exemplo, quando chega uns moleques que trabalham comigo mais novo, ou pessoas que eu convivo e eles têm 20 anos, 18, 15, e o cara fala um negócio, eu paro para refletir. Porque a visão de mundo deles é muito mais aguçada do que a nossa. A gente tem experiência. E a gente tem que dar ouvido. Não é isso. Eu acho que a gente tem que dar ouvido e usar a nossa experiência de vida para saber canalizar. Saber canalizar. Porque você vê uma coisa... Sabe quem que deu a ideia da Estátua da Liberdade para a Havan? Foi uma criança de 5 anos de idade. Jura? Aí o velho da Havan, que todo mundo chama ele agora de velho da Havan, né? O Luciano Hang, ele olha aquilo lá, fala, eu não sei a idade, mas não passa dos 9. O que virou? É a personificação da Havan. Quando você vê a Estátua da Liberdade... Você já lembra da loja. Você lembra da Havan. Você vai para Nova York... O cara vai fazer um stories e vai fazer um trocadilho. Como se fosse a Havan. Cheguei na Havan, tá ligado? E o cara que tá no Brasil... Cara, em Sorocaba, eles construíram a Havan na Zona Norte, né? E a Zona Norte é um bairro é uma área mais simples de Sorocaba. E aí mudou o nome. Os caras começaram a chamar de Zona York. Tipo, porque tem a Estátua da Liberdade lá, cara. Então isso é muito poderoso. Pô, uma criança...
Se fosse os velhos, ia dar um tapa na cabeça, assim, ó. Sim. Não, cara, quando você tá pronto para ouvir... Cara, outro princípio bíblico. Você pode ouvir de tudo. Retém o que é bom. Então, se eu vi um mentor de marketing digital falar um monte de borracha, mas o cara falou uns negócios legais também. Eu posso ter falado um monte de coisa Puxa o que é aqui, bom e coloca em prática, retém o que é bom e coloca em prática. Top. Então, essas 3 sacadas vão me liberar para ir agora pro Madeiro. Boa! Comer um frango.